Olá, minhas amigas e meus amigos, vamos para a última parte, evolucionismo, criacionismo. A parte 6, a posição bíblico-reformada. É o que nós vamos tratar agora, o pensamento da igreja. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, ou seja, que Deus criou toda criatura conforme a sua espécie. Gênesis capítulo 1, verso 24. Isso consiste em que cada criatura, seja homem ou animal, foi criada como a conhecemos hoje, conforme a sua própria espécie. No decorrer dos séculos, mais precisamente no século passado e no atual, muitas vãs filosofias, falsos ensinos e teorias insustentáveis tentam lançar dúvidas sobre o relato bíblico da criação. Esta teoria tem se insurgido contra a doutrina criacionista, destaca-se a da evolução, concebida e largamente difundida pelo naturalista inglês Charles Darwin, que viveu entre 1809 e 1889. De dezembro de 1831 a outubro de 1836, Darwin viajou como naturalista a bordo do Beagle, um navio de pesquisas em expedição científica. Ao longo dessa expedição, visitou as ilhas de Cabo Verde e outras ilhas do Atlântico, e bem assim as costas da América do Sul, as ilhas de Galápagos, perto do Equador, a ilha de Tahiti, Nova Zelândia, Austrália, Tasmânia, a ilha Keeling e as ilhas Falkland, que nós chamamos hoje de Malvinas, as ilhas Maurícias, as ilhas de Santa Helena e Ascensão, e o Brasil. Foi o estudo dos bancos de corais que, de modo especial, o interessou e o levou a formular sua teoria da transmutação de espécies e a seleção natural, pela qual ficou famoso. Em novembro de 1859, Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, ou A Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Desde então, este livro veio a se tornar a Bíblia da causa evolucionista que se conhece atualmente. Não obstante, Darwin, antes de morrer, teria abandonado essa teoria por ser ensinada ao longo de sua vida. Ainda hoje, ela é aceita e disseminada, principalmente nos contextos universitários. Como já afirmamos pelos outros artigos dos diversos autores, a teoria evolucionista tem como ponto de partida a afirmação de que o homem e os animais em geral procedem do mesmo tronco, e que hoje, homem e animal são um somatório de mutações sofridas no decorrer de milênios. Em suma, o homem de hoje não é o homem do princípio. Desse conceito surgiu o ensino de que o homem de hoje é um primata em estágio mais desenvolvido. E para produzir maior confusão, a teoria da evolução coloca o início da vida humana da Terra há milhões de anos antes do tempo indicado pela Escritura. É bom lembrar que, quando tratamos da evolução, estamos lidando com uma teoria. Sim, uma teoria com suposições e não com a de fato chamada ciência. Charles Darwin conspirou contra a Bíblia ao criar a sua teologia da evolução. Se você ler um compêndio sobre evolução, há de encontrar com muita frequência chavões como: crê-se que, admite-se que, talvez, possivelmente, mais ou menos e etc. Assim, tão vulnerável e falha, consequentemente, o sistema que ele advoga pode ser resistido pela Escritura. Gênesis capítulo 2, verso 7. De acordo com a Bíblia, o homem já foi feito homem, o chamado homem de Neandertal ou homem de Heidelberg, não tem entre si nenhum elemento, por menor que seja, capaz de provar que o homem do princípio tivesse as características de um primata encurvado. O africano de elevada estatura, o pigmeu, o asiático de nariz achatado, o negro com as suas características distintivas todos são resultados de variações comuns dentro da família humana. Assim, também o homem da antiguidade variava de um para o outro e também se diferenciava de nós hoje em dia. O argumento bíblico de Gênesis 1 é que a raça humana descende de um só casal, Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, 28. Criado por Deus no princípio.
A narrativa subsequente a Gênesis 1 mostra claramente que as gerações que surgiram até o dilúvio permanecem em contínua relação genética com o primeiro casal, de maneira que a raça humana constitui não somente uma unidade específica, uma unidade no sentido de que todos os homens participam da mesma natureza, mas também uma unidade genética e genealógica, e este fato é evidenciado em Atos 17:26. Muitos argumentos se somam em apoio à ideia bíblica da unidade da raça humana, dentre os quais se destacam os seguintes. A. Argumento teológico. Romanos 5, versos 12 e 19, 1 Coríntios 15, 21 e 22, indica a unidade orgânica da raça humana, tanto na primeira transgressão como na provisão de Deus para a salvação da raça humana na pessoa de Jesus Cristo. B. Argumento científico. A ciência tem como confirmado de diferentes maneiras o testemunho da Escritura com respeito à unidade da raça humana. Evidentemente, nem todos os homens da ciência creem nisso. Por exemplo, os antigos gregos tinham teoria autoctonista, segundo o qual os homens surgiram da Terra por meio de uma classe de gerações espontâneas. Como essa teoria não possuía fundamento sólido, foi logo desacreditada. Agassiz, por sua vez, propôs a teoria da coadamitas, segundo o qual existia diferentes centros de criação. No ano de 1655, Pirineus desenvolveu e defendeu a teoria pré-adamita, que tem como origem a suposição de que havia homens na Terra antes que Adão fosse criado. Essa teoria foi aceita e difundida por Wiltshire, que, ainda que não negasse a unidade da raça humana, contudo considerava Adão como o primeiro homem só da raça hebraica, em vez de cabeça de toda a raça humana. Em anos mais recentes, Fleming, sem ser dogmático sobre o assunto, disse haver razões para se aceitar que houve raças inferiores ao homem antes da aparição de Adão no cenário mundial, pelos idos de 5.500 a.C. Segundo Fleming, essas raças, não obstante inferiores aos adamitas, já tinham faculdades distintas dos animais, enquanto o homem adamita foi dotado de faculdades maiores e mais nobres e provavelmente destinado a conduzir todo o restante da raça à lealdade ao Criador. Falhando Adão em conservar a sua lealdade a Deus, Deus o promoveu de um descendente que, sendo homem, era muito mais do que homem, para cumprir aquilo que Adão não foi capaz de cumprir. Na verdade, Fleming nunca pôde oferecer provas da veracidade dessa sua teoria. C. O argumento histórico. As tradições mais antigas da raça humana apontam decididamente para o fato de que os homens tiveram uma origem comum. A história das migrações do homem, por exemplo, tendem a demonstrar que tem havido uma distribuição de populações primitivas partindo de um só centro, isto é, de um mesmo lugar. D. O argumento filosófico. Os estudos feitos acerca das línguas humanas indicam, as línguas humanas, as línguas da humanidade, indicam que elas tiveram origem comum. Por exemplo, as línguas indo-germânicas encontram sua origem em uma língua primitivamente comum, no qual existem resquícios do sânscrito. Também há evidências que demonstram que o Egito antigo, é o elo entre as línguas indo-europeias e as semíticas. E argumento psicológico. A alma é a parte mais importante da natureza constitutiva do homem. E a psicologia revela claramente o fato de que as almas dos homens, sem distinção de tribo e nação a que pertencem, têm essencialmente as mesmas características, possuem em comum os mesmos apetites, instintos e paixões, e as mesmas tendências e, sobretudo, as mesmas qualidades, as características que só existem no homem. Argumento da ciência natural, F. Os mestres da filosofia comparativa formulam um juízo comum quanto ao fato de que a raça humana constitui-se numa só espécie e que as diferenças entre as diversas famílias da humanidade são consideradas como variedades de uma espécie original.
A ciência não afirma categoricamente que a raça humana procede de um só casal. Mas a palavra de Deus afirma isso com toda clareza em Atos 17, 26. A Escritura afirma que das gerações anteriores ao dilúvio, somente Noé e sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e respectivas esposas, escaparam e encabeçaram as gerações pós-diluvianas. Dos 5 filhos de Sem, procedem os caldeus que povoaram a região marginal do Golfo ou do Golfo Pérsico, parte sul e parte sudoeste da Península Arábica, uma província no oriente do rio Tigre e ao norte do Golfo Pérsico, a Síria, as margens do rio Tigre, sudoeste da Ásia Menor, a Síria e o território ao lado do lago de Merom, ao norte da Galileia. Os descendentes de Cã povoaram as terras da África, da Arábia Central, da costa oriental do Mar Mediterrâneo e do grande vale dos rios Tigre e Eufrates. Existe uma opinião de que alguns dos descendentes de Cã emigraram para a China e que lá passaram para as Américas através do Estreito de Bering e do Alasca. De Jafé descenderam as raças arianas ou indo-europeias, os italianos, franceses e espanhóis, formando o povo latino. Seu descendente povoavam também a Índia, Pérsia, Iugoslávia, Áustria. Dele descendem ainda os celtas e os alemães e os eslavos que migraram para as ilhas britânicas, Gales, Escócias e Irlanda. Alguns das tribos germânicas imigraram para a Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha Ocidental, Bélgica e Suíça. A Bíblia nos apresenta um duplo relato da origem do homem harmônico entre si. Ambos estão em Gênesis 1, 26, 27 e capítulo 2, verso 7. Partindo desses textos e de todo o contexto que trata a obra da criação, conclui-se que o argumento da criação do homem. A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Antes do Pentateuco tratar da criação do homem com maiores detalhes, ele nos leva a conhecer o decreto divino quanto a essa criação nas seguintes palavras: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. A igreja geralmente tem aceitado o verbo façamos no plural para provar a existência ou a autenticidade da doutrina da Trindade, por exemplo. Alguns eruditos, porém, são de opinião de que essa palavra expressa o plural majestáticos. Outros a tomam como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos em diálogo com ele. E outros a consideram como plural de autoexortação. Tem-se verificado, porém, que essas 3 últimas opiniões são contrárias àquilo que pensam e expressam os teólogos mais conservadores, que creem que o plural façamos é uma alusão direta à Trindade divina em conselho para a formação do homem. B. A formação do homem é um ato imediato de Deus. Algumas das expressões usadas no relato da criação do homem mostram que isso aconteceu de uma forma imediata, ao contrário de que aconteceu na criação dos demais seres e as coisas da criação em geral. Por exemplo, leia Gênesis 1, 11, 20, versículos 11 e 20, e compare com Gênesis 1, versículo 27. Qualquer indício de mediação na obra da criação que se acha contida nas linhas das primeiras declarações referentes à criação das aves, dos céus e dos seres marinhos, inexistentes na declaração da criação do homem. Isto é, Deus planejou a criação do homem, levando-a a efeito imediatamente. Note que isso é contrário ao que ensina o evolucionismo, que o homem é resultado de uma série de transformações de outros elementos. C. O homem foi criado segundo um tipo divino. Com respeito aos demais seres vivos, lemos que Deus os criou segundo a sua espécie. Isso quer dizer que eles possuem formas tipicamente próprias de suas espécies. O homem não foi criado assim. Pelo contrário, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Assim, em todo o relato bíblico, o homem surge como um ser que recebeu de Deus cuidados especiais da sua criação. D.
Os elementos da natureza humana se distinguem em Gênesis 2:7. Vemos a distinção clara entre a origem do corpo e da alma, elemento espiritual do homem. O corpo foi formado do pó da terra, material pré-existente. A criação da alma, no entanto, não foi necessário o uso de material pré-existente, mas sim a formação de uma nova substância. Isso quer dizer que a alma do homem foi uma nova criação de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O espírito, a alma do homem, né? O espírito, alma do homem. O espírito é o âmago e a fonte da vida. Enquanto a alma possui esta vida e lhe dá expressão, ou seja, a identidade por meio do corpo, a alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de capacidade. Por isso, alma e espírito são inseparáveis. O espírito-alma é parte espiritual incorpórea que pode existir dentro de um corpo ou fora dele. Apocalipse capítulo 6, verso 9. F. O corpo do homem. Dos 3 elementos que formam o ser humano, o corpo é aquele sobre o qual a Bíblia menos fala. Sabe-se, no entanto, que o corpo humano é o instrumento, o tabernáculo, a oficina do Espírito, como diz 2 Coríntios 5, 1-4, 1 Coríntios 6, verso 9. Ele é o meio pelo qual o Espírito se manifesta e age no mundo visível e material. O corpo é o órgão dos sentidos e o laço que une o espírito ao universo material. Os filósofos pagãos falavam do corpo com desprezo e consideravam-no como um empecilho ao aperfeiçoamento da alma, pelo que almejava o dia quando a sua alma estaria livre de suas complicadas roupagens. Porém, as Escrituras tratam o corpo do homem como uma obra de Deus, o qual deve ser apresentado como oferta, inclusive, a Deus. Em Romanos 12, verso 1, o corpo dos salvos alcançará a sua maior glória na ressurreição, na vinda de Jesus. João 19, do 25 ao 27, 1 Coríntios 15 e 1 João 3, verso 2. G. O homem, imagem e semelhança divina. Um dos ensinos cardeais da Bíblia é que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, para obedecer-lhe, amá-lo e segui-lo. Vestígios dessa verdade encontram-se nos escritos de grandes vultos e até mesmo da literatura gentílica. Homem vem do latim homo, palavra que, segundo a opinião de alguns filósofos, vem de humus, terra. No hebraico, língua original do Antigo Testamento, Adam, nome traduzido ao primeiro homem, Adão, é traduzido por aquele que tirou a sua vida de Adamá, terra. Adão, Adam, terra, Adamá. Em abril de 1985, a professora Leah Coyne, pesquisadora da NASA e docente da Universidade de St. Joseph, na Califórnia, surpreendeu o mundo científico com a afirmação da descoberta de que a vida humana na Terra começou em um extrato de uma argila muito fina e branca, o cáulium, usado na indústria como branqueador de papel e isolante térmico. Avançamos muito neste terreno, disse a pesquisadora. Falta-nos ainda a prova definitiva, mas já conseguimos o bastante para saber que estamos no caminho certo, acrescentou a doutora Coyne. Se tivesse de apostar em uma resposta, ficaria com a teoria da argila, escreveu o astrônomo americano Carl Sagan, autor do best-seller Cosmos. A argila pode ser comparada a uma fábrica de vida, acrescentou em Glasgow, na Escócia, o bioquímico Graham Kearns-Smith. Aquilo que, para os cientistas e pesquisadores, mesmo os mais moderados, ainda é uma incerteza, para o crente na Bíblia é plena certeza. O homem foi formado do pó da terra. Gênesis 2:7. O termo imagem de Deus, relacionado ao homem, fala da indelével constituição do homem como um ser racional, como um ser moralmente responsável. A imagem natural de Deus gravada no homem consiste nos seguintes elementos: o poder de movimento próprio, o entendimento, a vontade, a liberdade. Neste particular está a diferença marcante entre o homem e os animais irracionais.
O primeiro ponto de distinção entre o homem como imagem de Deus e os animais irracionais é a consciência própria. Das criaturas terrenas, só o homem tem o dom de fixar em si mesmo o pensamento. E isso o faz consciente da sua própria personalidade. A faculdade que ele tem de proferir o nome ou o pronome eu abre um abismo intransponível entre ele e os animais irracionais. Nenhum animal, mesmo o macaco, jamais pronunciou eu. E a razão é que eles não têm consciência própria. Como imagem de Deus, que é, o homem se distingue dos irracionais ainda no seguinte: A, pelo poder de pensar em coisas abstratas. B, pela lei moral que se evidencia no seu comportamento em busca de uma perfeição maior. C, pela natureza religiosa em potencial existe em cada ser humano. D, pela capacidade de fixar um alvo maior a ser alcançado no tempo e na eternidade. E pela consciência da intensidade da vida humana. F, pela multiplicidade das atividades humanas que, conjuntas, somam o bem comum daqueles que as desenvolvem. Intelectualmente, o homem reflete a Deus, porque se não houvesse essa conformidade mental, seria impossível a comunicação de um com o outro, e o homem não poderia receber a revelação de Deus. Essa reflexão está grandemente prejudicada por causa do pecado. O simples fato de Deus se manifestar ao homem prova que o homem pode receber a compreensão, essa manifestação, ou compreender essa manifestação. Há ainda a semelhança moral, porque assim como foi feito e criado por Deus, essa semelhança consiste nas qualidades morais inerentes ao caráter de Deus. Eclesiastes 7,19 diz que Deus fez o homem reto. Isso quer dizer que o homem foi criado bom e dotado de relativa justiça. Todas as suas tendências eram boas, todos os sentimentos do coração inclinavam-se para Deus, e nisso consistia a sua semelhança moral com o Criador. Devido ao pecado, a semelhança moral entre Deus e o homem enfraqueceu mais e mais. Por isso Cristo morreu, com o propósito de restaurar essa semelhança entre Deus e o homem, e que começa a partir da conversão. Como ficou patente, o evolucionismo é uma teoria inspirada no inferno, com o propósito de desacreditar as Escrituras, principalmente no que diz a respeito da criação como um ato soberano de Deus. Porém, o crente, arraigado na Bíblia Sagrada e não em teorias humanas, pela fé entende que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, verso 2. E você? O que pensa a respeito de tudo isso? Coloca aqui embaixo a sua observação. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.